Agora, no tópico 4, nós vamos fazer o estudo de reações de oxirredução. Então, o que é uma oxidação e o que é uma redução? A oxidação ela vai ser perda de elétrons, enquanto a redução vai ser ganho de elétrons, certo? Então, quando um metal sofre uma corrosão, ele vai perder elétrons e formar cátions. Então, quando o metal sofre uma corrosão, se ele está perdendo elétron, é que ele está sofrendo uma reação de oxidação. Então, nesse exemplo aqui, nós temos o metal cálcio, neutro, está reagindo com um ácido. Né? Aqui está mostrando a equação iônica aqui, porque aqui deve estar sendo usado, né, um ácido forte, por isso que não colocou o ânion dele. Então, quando o cálcio reage com o ácido, ele produz cálcio 2+. Então, o cálcio aqui, ele tinha o que nós chamamos de NOx, que é o número de oxidação, 0. Ele passou a ter uma carga 2+, que essa carga é o número de oxidação dele. Então, isso significa que o cálcio passando de 0 para 2+, ele perdeu 2 elétrons. Então, o cálcio sofreu uma oxidação. Se o cálcio perdeu 2 elétrons, alguém tem que ganhar esses 2 elétrons. Então, cada átomo de hidrogênio aqui, que são 2, ganhou 1 elétron para absorver os 2 elétrons que foram perdidos pelo cálcio. Portanto, a carga do H+ aqui, que indica o seu NOx, seu número de oxidação, passou de +1 para 0. Ou seja, se diminui a carga, significa que houve ganho de elétrons, significa que houve uma redução. Então, oxidado, o átomo, molécula ou íon, torna-se mais carregado positivamente, porque ele perde elétrons, então ele vai aumentar a sua carga positiva. Então, a oxidação é a perda de elétrons. Reduzido, o átomo, a molécula ou íon, torna-se menos carregado positivamente, porque ele vai ganhar elétrons, então se ele tem uma carga positiva, essa carga positiva vai diminuir, ou inclusive vai até desaparecer, como acontece nesse exemplo aqui. Então, redução significa o ganho de elétrons. Então, toda vez que você tiver uma reação de oxirredução, você vai ter uma substância que oxida, que é aquela que perde elétrons, e uma substância que reduz, aquela que ganha elétrons. Então, esse elétron é transferido de uma substância que oxida para uma substância que reduz. Se você até capturar esse movimento de elétrons, você consegue gerar uma corrente elétrica, que é quando você estuda isso em eletroquímica, né? Então, nós vamos falar agora como a gente vai determinar esses números de oxidação, que são essas cargas que vão ser geradas nos átomos. O número de oxidação para um íon, ele vai ser a carga do íon. Então, se eu tiver H+, o NOx do H+, é a carga do íon, que é +1. Se eu tiver cobre 2+, o número de oxidação vai ser +2, que é a carga do íon. O número de oxidação para um átomo é a carga hipotética que um átomo teria se ele fosse um íon. Então, por exemplo, na molécula de HCl, como existe uma ligação covalente entre hidrogênio e cloro, e o cloro é mais eletronegativo, essa ligação covalente ela está mais próxima do cloro, gerando até uma ligação covalente polar. Então, vai existir uma carga parcial negativa sobre o cloro e uma carga parcial positiva sobre o hidrogênio. Daí que o NOx do hidrogênio na molécula de HCl é +1 e o NOx do cloro na molécula de HCl é -1. Tá certo? Se eu tiver uma molécula, já um composto iônico, NaCl, ali na formação do NaCl, houve transferência de elétrons. O sódio transferiu um elétron para o cloro, e aí gerou íons Na+, e Cl-, que se juntaram formando um cristal no composto de NaCl. Então, o NOx no NaCl do sódio é +1 e o do cloro no NaCl vai ser -1 também. Os números de oxidação eles podem ser determinados por uma série de regras. Por exemplo, a primeira delas, se um átomo estiver em sua forma elementar, o número de oxidação vai ser 0. Então, por exemplo, Cl2, H2, fósforo, na forma elementar, o NOx aqui vai ser 0. Mesmo porque, por exemplo, Cl2 você tem uma ligação covalente entre dois átomos de cloro, e aí não existe diferença de eletronegatividade entre eles. Então seria uma ligação covalente apolar. Então nenhum dos dois cloros vai ter carga parcial sobre ele. Então gera uma molécula apolar
e o NOx, então, dessas substâncias simples aqui na sua forma elementar, vão ser sempre igual a zero. Para um íon monoatômico, a carga do íon é o estado de oxidação, como eu falei anteriormente. O H+, o NOx dele é mais 1, o cobre 2+, o NOx dele é mais 2, e o alumínio 3+, o NOx dele é mais 3. Os não metais normalmente têm números de oxidação negativos, porque os não metais, na hora que formam ligações químicas, têm tendência em ganhar elétrons. Então, isso faz com que o NOx deles sejam negativos, que as ligações ficam mais próximas deles. O número de oxidação do oxigênio geralmente é menos 2, na grande maioria dos casos. Mas no íon peróxido, toda vez que você tem o íon peróxido, você tem que ter 2 átomos de oxigênio, porque o íon peróxido é caracterizado por 2 átomos de oxigênio formando uma ligação covalente entre eles, tá certo? E aí, cada oxigênio nesse O2, ele vai ter um NOx menos 1. Se são 2 oxigênios, cada um deles tem NOx menos 1, então o total dá 2 menos. Então esse 2 menos é a soma dos 2 NOx que existe em cada um dos oxigênios, certo? As cargas que existem em cada um dos oxigênios. Então no íon peróxido, o oxigênio tem NOx menos 1, mas o O2, que é o íon peróxido, ele tem um NOx, uma carga total de menos 2. Letra B. O número de oxidação do hidrogênio geralmente é mais 1 quando ele está ligado a um não metal. Então, nos ácidos, o hidrogênio sempre vai ter NOx mais 1, no HCl, no H2SO4, tá certo? Porque geralmente ele vai estar ligado a um elemento mais eletronegativo do que ele, que geralmente é um não metal. Lembrando que os hidrogênios ácidos geralmente estão ligados no oxigênio, né? Então o oxigênio é mais eletronegativo do que ele, por isso que o hidrogênio tem carga NOx mais 1. Agora, se o hidrogênio estiver ligado a um metal, como por exemplo NaH, que é o hidreto de sódio, aí o hidrogênio vai ter NOx menos 1, porque o hidrogênio vai ser mais eletronegativo do que o sódio. Então o hidrogênio tem NOx mais 1 quando está ligado a um não metal, e vai ser menos 1 quando o hidrogênio estiver ligado a metais. Já o flúor, que é o elemento mais eletronegativo que existe, o NOx dele é sempre menos 1, a não ser que seja F2, né? F2, ele está na sua forma elementar mais simples, então é uma substância simples, o NOx vai ser 0. Mas em qualquer outro composto que o flúor estiver ligado a outro elemento diferente dele, né? Ele vai ter NOx menos 1, porque ele é o elemento mais eletronegativo que existe. Bom, a soma dos números de oxidação para um átomo é a carga na molécula. Por exemplo, se eu tiver PO4 3-, o íon fosfato, a soma dos NOx, do fósforo e do oxigênio, a soma deles vai ter que ser igual a menos 3, que é a carga do íon, tá certo? Mas, se você tiver uma molécula neutra, como H2SO4, ácido sulfúrico, a soma dos NOx vai ter que dar 0. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, o exemplo 6, para ilustrar como determinar esses números de oxidação dos elementos aqui. Então, qual é o estado de oxidação dos elementos de destaque em cada um dos seguintes itens? Então, você tem o P2O5, aqui está muito fácil determinar. Esse 2 veio aqui de cima, que é o NOx do oxigênio. E esse 5 veio aqui de cima, que é o NOx do fósforo. Então, P2, no P2O5, o fósforo tem NOx mais 5. Já no hidreto de sódio, como foi falado anteriormente, o hidrogênio está se ligando a um átomo metálico. Então, o hidrogênio aqui é mais eletronegativo. Então, o NOx do hidrogênio é menos 1 aqui, já que o sódio é mais 1, que está na 1A, o hidrogênio é menos 1, que ele é mais eletronegativo. Já nesse íon aqui, de cromato, o íon tem carga 2-. Então, a soma dos NOx aqui vai ter que dar 2-. Então, você já sabe, eu quero descobrir o NOx do cromo. Você já sabe que o oxigênio, geralmente o NOx dele é menos 2. Então você faz uma continha aqui. 7 oxigênio. Cada carga NOx dele é menos 2. Então 7 vezes menos 2 dá menos 14. Qual carga que tem que ser aqui, que tem que ser positiva, para somar com menos 14 e dar menos 2? Menos 14 para o resultado dar menos 2, você tem que ter aqui no total mais 12. Que mais 12 com menos 14
vai dar menos 2, que é a carga do seu íon composto. Então, para esse resultado aqui dar mais 12, é necessário que o cromo tenha NOx mais 6, porque 2 vezes mais 6 vai dar mais 12. 7 vezes menos 2 vai dar menos 14. Mais 12 com menos 14 vai dar menos 2, que é o NOx do íon. Então, a carga do cromo é mais 6. Aqui nesse brometo de estanho 4, aqui está fácil também, porque o bromo está na coluna 7A e a tendência dele é ganhar um elétron. Então a carga do bromo é menos 1. Daí que tem aqui não foi colocado número nenhum, porque é o 1 que vem do bromo. Quando você tem um composto diatômico, é muito fácil você determinar o NOx. E já esse 4 está aqui no bromo, porque é a própria NOx do estanho, né? Então o 4 vem para cá, o 1 que está aqui vem para cá, e aí você tem a soma das cargas aqui tem que dar 0, que 4 vezes menos 1 dá menos 4, você tem 1. Se essa carga é mais 4, 1 vezes mais 4, mais 4, mais 4, menos 4 dá 0. Então, por isso que a carga, o NOx do estanho, é mais 4. Já na letra E, você tem que notar que isso aqui é um peróxido. Ah, mas eu não sabia que era um peróxido. Bom, mas o que está pedindo aqui para você é determinar o NOx do oxigênio. O bário está na coluna 2A da tabela periódica, então o NOx do bário tem que ser mais 2. Aí você fala, ah, então esse 2 é porque veio para cá? É, pode pensar dessa forma. Mas para esse 2 vir para cá, o que tem aqui? Número 1. Então aqui tem que ser menos 1, tá certo? E a soma das cargas tem que dar 0. Se aqui é mais 2, 1 vezes mais 2 dá mais 2. Para esse aqui dar menos 2, para dar 0, você tem que ter um NOx aqui de menos 1. Então 2 vezes menos 1 dá menos 2, que vai neutralizar. Então isso aqui é o peróxido de bário. Então o NOx do oxigênio aqui é menos 1. Certo? Então terminamos essa aula aqui. Na próxima aula nós terminamos esse tópico 4.